Então, pessoal, estamos na nossa terceira aula do módulo 3 e hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que nós vínhamos tratando sobre finanças pessoais. Aplicado agora, a gente vai pegar aquilo que a gente aprendeu nas finanças pessoais, na verdade, e aplicar para o gerenciamento da nossa empresa, tá? Porque, como eu disse, tudo começa pela nossa casa, né? Se a gente tem uma casa desorganizada, se a gente não tem a virtude da organização, do controle, né, da disciplina, dificilmente a gente vai conseguir levar isso para dentro da empresa. Porque não tem como a gente se dividir em duas pessoas só, uma pessoa é de um jeito dentro de casa e outra pessoa, né, outra parte da pessoa é de outro jeito na empresa. Isso é quase impossível. Pode ser, né, que alguém consiga, mas ou ela vai endoidar, ou um dos lados vai se enfraquecer mais. Então a gente sempre tem que tentar unir. E o empreendedorismo é uma forma de a gente adquirir virtudes. Vocês não concordam? Nós podemos ganhar disciplina, que irradia para outras áreas da nossa vida. Nós podemos ser mais controlado, controlar a nossa vontade, controlar os nossos impulsos. Porque a partir do momento que a gente vê uma coisa que a gente quer comprar e a gente diz, não, eu não vou comprar agora, eu vou comprar daqui 2 meses, daqui 6 meses, a gente consegue ter muito mais autocontrole. E aí, no momento que a gente quer fazer outras coisas, a gente consegue, né? Então, a nossa vida, ela caminha de uma maneira integral, né? A gente vai se desenvolvendo no empreendedorismo, mas também acaba afetando a nossa vida. Só gostaria de deixar um recado para vocês antes, é que ainda as mentorias estão disponíveis, tá? Até o final desse módulo estarão disponíveis. Então, se alguém quiser uma mentoria particular com o professor César, inclusive pode mandar mensagem direto no WhatsApp para mim, tá bom? Também. Tá? Quem não conseguir marcar, pode mandar para mim, que eu sempre tô lá no grupo, então eu posso ajudar vocês nisso também, até a marcar a mentoria, até para que vocês participem e tirem alguma dúvida mais particular de vocês, tá bom? Então vai continuar até o final desse módulo. Então é interessante participar, porque como eu já disse aqui, né? Depois que a gente vai fazer a mentoria, custa e a gente tem que ver no nosso orçamento, no orçamento da empresa, se vale a pena, né? Porque a gente sempre, tanto na nossa vida privada, quanto na nossa empresa, a gente precisa sempre olhar custo-benefício, né? Porque lembra, quem assistiu aqui as aulas gravadas que eu mandei lá no grupo, né, da uma até a quarta aula, já viu que sobre o pensamento econômico. O que é o pensamento econômico? É obter o maior resultado possível com menor custo. Menor custo de tempo, menor custo de esforço, né? Não é só monetário também, né? Mas muitas vezes a gente não vai economizar no monetário, mas vai economizar ganhando tempo, e esse tempo vai ser empregado de melhor maneira, que vai resultar em melhores resultados no futuro. Então, a gente sempre precisa levar em consideração, né, o custo de oportunidade, né? O custo de oportunidade é basicamente o custo da oportunidade perdida. Então, toda vez que a gente perde uma oportunidade, a gente tem um custo. Porque aquilo, e olha, gravem isso, aquilo que a gente deixou de ganhar, na verdade, a gente perdeu. Na economia, né, na ciência econômica, a gente tem essa ideia de que aquilo que a gente deixou de ganhar, na verdade, a gente perdeu. Então, todo lucro, todo resultado que a gente deixa de ganhar, na verdade, a gente perdeu, é um custo para a gente, né? Então, quando a gente pensa nisso, a gente começa a ficar com um pouco de dor no coração, né? De tanto custo que às vezes a gente tem. Mas por não ser um custo monetário, assim, de dinheiro que sai do bolso, a gente não presta muita atenção, né? Então, por isso que como eu estava falando antes do começo da aula, que a gente precisa
aprender como é que é a estrutura das coisas, como é que as coisas funcionam, a gente precisa incorporar e aprender a incorporar na gente, nas nossas atitudes, essa maneira de proceder. E uma delas é essa distribuição de recursos da maneira mais eficiente, que é o menor custo com o maior resultado. Então, se a gente conseguir, toda vez que a gente for utilizar um recurso na nossa empresa, um recurso na nossa vida, a gente conseguir pensar nisso, raciocinar mesmo, ter um tempo de pensamento antes de agir, consequentemente, a gente vai desenvolver mais esse nosso lado econômico, a gente vai ter mais resultados, né? Porque muitas vezes nem sempre a aparência, né? Você já vê aquele ditado que nem tudo que reluz é ouro? Também na nossa vida financeira também é isso. Nem tudo que parece uma boa oportunidade agora é uma boa oportunidade quando a gente olha, por exemplo, no médio prazo, no longo prazo. Então a gente precisa considerar o tempo também, né? Então, quando for aplicar um recurso, quando for comprar alguma coisa para você, precisa olhar sempre, será que aplicando esse dinheiro eu vou obter o maior resultado? Será que se eu não fizer outra coisa com esse dinheiro não vai ser mais rentável? Ou se eu colocar esse dinheiro agora, é a melhor estratégia no longo prazo ou eu preciso esperar? Essa é a habilidade fundamental do empreendedor, né? A distribuição de recursos. E é interessante que essa é uma atividade que nós não podemos delegar. Nós podemos delegar tudo, né? Quase tudo, né? Nós podemos ter vendedor, né? Podemos ter secretária, podemos ter, né, funcionários, podemos ter técnico financeiro, contador, nós podemos ter tudo. Mas essa palavra final do aval, de para onde vai o recurso, cabe ao empreendedor. Então, é uma habilidade que a gente precisa desenvolver. E nem sempre a gente vai acertar. Isso é importante. Porque o empreendedor é feito de tentativa e erro também. É uma coisa que ninguém fala, né? Que é o conhecimento do empreendedor é muito do conhecimento. Claro que tem a parte de estudo, né? Que ele estuda, ele vai assistir curso, lê livro, etc. Mas tem a parte também que é prática e que é somente com a prática, com o tempo, com o conhecimento do mercado, é que a gente vai pegando uma habilidade mesmo de. É quase como uma intuição, né? Mas muitas vezes vai errar também. Então, quando a gente erra, a gente não pode desesperar, né? Errei, não é para mim, né? Eu não quero mais saber disso, é muito difícil, não consigo. Não, porque a gente vai errar várias vezes. A gente precisa, e é por isso mesmo que a gente precisa ter as finanças organizadas, porque quando a gente tem as finanças organizadas, a gente pode errar, inclusive, né? Porque um erro não vai desfalcar, não vai quebrar a empresa. Né? Um erro é só um erro, e aí a gente consegue corrigir a rota, ver o que aconteceu. Vocês chegaram a ver, não sei se deu tempo de vocês verem aquele vídeo que eu mandei do seu Valdir, que vende pipocas, que eu mandei lá no WhatsApp. Não sei se deu tempo de vocês verem. Vocês assistiram? Conseguiram assistir? Aí a Silmara falou que assistiu. Mais alguém? Quem não assistiu, depois assista, porque é muito interessante. A Michelle também disse que assistiu. Na parte 2, ele praticamente começa a entrevista contando, vocês lembram disso? Contando que uma vez ele fez pesquisa para saber qual era a pipoca que ele deveria lançar. E aí, aqui a senhora disse que assistiu as duas partes. E aí, os clientes disseram que queriam uma pipoca light. Você lembra disso, Silmara? Os Sim, clientes. bem. E aí, na hora de vender, o que aconteceu? É. Não teve muito retorno. Aí não foi para frente, no caso. Pois é, ele fez a pesquisa certinho da pipoca,
Os clientes queriam pipoca light na pesquisa, e aí quando ele foi vender, não saiu a pipoca. O que significa isso? Que os clientes, eles têm gostos, eles mudam. É isso, a gente está lidando com seres humanos, os seres humanos mudam, seres humanos mentem em pesquisa. Vocês já mentiram em pesquisa? Falem a verdade. Vocês já assim, falsificaram uma enquete? Vocês já fizeram aquelas questionários, aquelas brincadeirinhas e questionários na internet que é para dar, assim, qual que é o seu perfil? Já fizeram? O seu perfil ou o seu temperamento, e você tendenciona para um lado, você fala assim, não, quero que dê tal resultado. Aí você vai lá colocando as alternativas para dar aquele resultado. Ou quando você vai fazer um teste de satisfação, já aconteceu isso com vocês? Vocês estarem saindo de uma loja, tem loja de departamento que, lá, a Silmara disse que eu me lembro e nunca menti. Então, ótimo. Porque coitado dos empreendedores, né? Ou quando você está saindo com pressa de uma loja de. Não é mentira, né? Uma coisa. Você tendenciona a pesquisa para um lado, né? Ou, por exemplo, quando você está lá numa loja de departamento, vem a moça, vem um negócio com tablet para você. Não, preenche aqui, você está com pressa, aí você coloca lá, né? O atendimento, bom, 10, 9, 10, 10, né? Sem nem pensar sobre o negócio direito, né? Sem nem pensar sobre. E aí a pesquisa sai meio tendencionada, né? Então, pode ser que tenha acontecido ali com o seu Valdir, né? No pipoqueiro. Pode ser que os clientes tenham dito assim, não, eu quero sim, né? Ali no calor do momento, ou pensando imaginando que gostariam de comer, mas na verdade não gostariam, né? E aí tendenciona toda a pesquisa, né? Acontece também, meu marido faz muita pesquisa de opinião, se quer para fazer o lançamento dos cursos, né? Que ele trabalha com curso, é professor de literatura, então acontece direto, assim. Direto não, né? Mas acontece às vezes de fazer a enquete, as pessoas quererem uma coisa e quando vai lá vender para elas, elas não querem essa coisa. Acontece, tá? É porque o mercado não é um mercado totalmente eficiente, né? Aqui a Michelle está dizendo. Na verdade, eles querem produtos que não têm, mas depois, ou pelo valor, ou por costume, ou talvez não é o que eles esperavam, a expectativa era maior que a realidade, consomem sempre os mesmos produtos. Isso é verdade. Acontece N motivos, como você falou, às vezes é pelo valor, achou ou costume, aí mudar de hábito é difícil, porque na imaginação, quando a gente responde uma pesquisa, a gente está imaginando. Mas daí, da imaginação para a prática, é outros 500, né? Então, você gostaria de comer um lanche azul? Claro, claro que eu gostaria. Uau, que legal, lanche azul, né? Aí quando vai lá e faz o lanche azul, a pessoa quer o x-salada tradicional, porque é o que ela come faz 300 anos. Isso acontece. E isso impacta o nosso faturamento. Impacta ou não? E muitas vezes, com isso, o empreendedor fica assim, nossa, mas eu não estou acertando, mas é difícil empreender. Acontece isso mesmo, que a gente está lidando com seres humanos mudam de opinião. Seres humanos aqui, ó, né, a Michelle disse, são apegados aos costumes, às vezes não quer mudar, ou se decepcionam, porque sabe-se lá o que passa na cabeça do cliente, não é mesmo? Né? Assim, deles esperarem algo que está muito além, né, do que pode ser cumprido. Não é nem que você falhou, é que ele exagerou na mente dele e o produto é impossível, digamos assim. Então, essas coisas acontecem. E se a gente tiver a vida financeira muito apertada, muito assim no limite, não tiver margem de lucro para poder abarcar esse tipo de coisa, deixa eu ver se eu consigo entrar aqui só para mostrar para vocês rapidinho. Deixa eu. Se a gente não tiver uma margem de lucro suficientemente para abarcar esse tipo de coisa,
fica bem complicado, né? Ah, não estou conseguindo achar aqui. Achei. Achei aqui só para mostrar para vocês. Rapidinho. Que eu não ia comentar sobre isso, mas agora a gente entrou aqui. Aqui. Deixa eu compartilhar. Vocês estão conseguindo ver aí essa tela? Sim. Então, essa slide tá lá na aula, eu acho que é a aula número 6, se não me engano. É uma aula sobre lucro, tá? Então, aquela playlist gravada que eu mandei para vocês tem essa aula sobre lucro. Eu vou mandar organizadinho, porque é a aula de amanhã. Mas essa slide aqui foi trabalhado lá naquela aula que já está gravada. Depois vocês vão lá assistir, tá? Eu vou mandar certinho para vocês lá no grupo. Mas basicamente, o que a gente tem na nossa empresa? Digamos assim, uma empresa que trabalha com mercadoria, né? A gente tem o custo operacional. O custo operacional, o que é? Custo do trabalho, né? O custo com os trabalhadores, que é os salários, custo dos impostos e despesas em geral, né? Aluguel, todas as despesas, água, luz, né? Aqui, mercadorias. Quem trabalha com mercadorias, né? Então, custos envolvidos com a aquisição e manutenção da mercadoria ser revendida. Aqui, os custos também podem ser de custo de prestação de serviço. Então, tudo que envolve o custo da prestação de serviço entra aqui, tá? Então, aqui poderia ser chamado de custo da prestação de serviço ou mercadoria, tanto faz, mas é aquilo que envolve o serviço que você presta para o cliente. E aí nós temos o lucro, né? Que é uma parte do faturamento, e o investimento é aquela parte que a gente tira do lucro. Aqui, então, nós temos uma pizza do faturamento, né? Então, aqui é o nosso faturamento fechado. Então, por exemplo, o faturamento de 111 mil. De mercadoria, aqui foi gasto 54.873, o custo da mercadoria. E aí, de custo operacional, 28%. Aqui, 31 mil. E aqui nós temos, nessa cor aqui, que é um pink, né? Nós temos o lucro. Agora, o que acontece quando a gente erra na nossa empresa? Porque muitas vezes acontece da gente errar. Se a gente tiver uma margem de lucro muito apertada, o que vai acontecer? A gente ou vai ficar sem lucro, não é mesmo? Ou vai ficar no vermelho. Porque se o faturamento aqui se diminuir o faturamento, por exemplo, aqui, nesse caso, o faturamento for para 80 mil, né, ou 90 mil, vai ficar quase sem lucro, né? Se for 90 mil, vai ficar quase sem lucro. Agora, se o faturamento cai muito e aqui não tem margem de lucro, né? Essa gordurinha que sobra no final, que não é o nosso prolabore, é a gordurinha que sobra no final, depois que a gente tira todos os custos, todas as despesas, né? Inclusive depreciação, todos os impostos. Se a gente não tem essa gordurinha, se nossas contas são muito apertadas, qualquer erro tem um impacto gigantesco na nossa empresa. Por isso que é importante a gente manter as nossas finanças organizadas, né? E uma boa margem de lucro, que é o que eu trabalhei naquela aula que está gravada, que eu vou mandar para vocês, né? Só estou adiantando aqui o assunto. E o controle, né? Das nossas contas. Deixa eu interromper aqui. Né? Então, essas coisas acontecem e elas têm impacto no nosso faturamento. Se a gente erra o preço, vai impactar no nosso faturamento. Se a gente errou a expectativa de cliente, vai impactar no nosso faturamento. Agora, quando a gente pega, por exemplo, uma pessoa que foi um empresário bem sucedido,
né? Que tem aí chamam ele de velho da Havan, né? Como é que é o nome dele? Você sabe como é que é o nome do velho? É feio chamar assim, né? Hã? É Luciano Huck? É o Luciano Hang. O pessoal chama ele carinhosamente, eu acho, né? É carinhosamente que chama ele de véi, né? Chama ele de véi. Já não sei nas atuais conjunturas. Pois é. Também não sei. Mas no meu caso, assim, é com respeito. Mas quando você pega assim, um empresário desse porte, né? O Luciano Hang. Desculpa, Luciano Hang, esqueci seu nome. Mas quando você pega um empresário desse porte, acho que do Paraná ou de Santa Catarina? Acho que é Santa Catarina. Acho que é Santa Catarina, né? Eu acho Eu que é. acho que é Santa Catarina. E aí ele começou lá pequeno, né? Vendendo. Vocês conhecem a história dele? Vendendo enxovais, abriu uma lojinha com um amigo, etc. E foi crescendo, certo? Esse cara, né, Luciano, senhor, na verdade, desculpa, com todo respeito, senhor. Ele cometeu quantos erros na vida, né? Quantos erros será que ele cometeu? De comprar mercadoria a mais e não vender, ou errar no preço, ou ter uma expectativa de cliente chegar e cliente não chegar nunca, ou contratar funcionário que não deu prejuízo. Quantos erros será? Aqui a Michelle está falando, muitos, mas nunca desistiu. Exatamente. E a empresa dele, aqui a Silmara disse muitos. E a empresa dele, incrivelmente, é uma das empresas mais lucrativas do Brasil, né? Eu acho que no ano. Você acha que foi em 2021, faturou bilhões, né? Tá na casa dos bilhões e faz distribuição de lucro para os funcionários. Mas assim, o ponto é não desistiu, como a Michelle falou, e ter as finanças organizadas. Né? Teve gente na pandemia que não fechou as portas, que conseguiu, por ter fluxo de caixa, conseguiu manter os funcionários, manter, né, o negócio, mesmo sem produção, mesmo sem fabricar nada, conseguiu porque tinha caixa para manter os funcionários. Imagine que é isso, né? Eu conheço um casal que eu vi num podcast, aqui a Michelle disse igual ao Silvio Santos. A história dele incentiva muitas pessoas. Exatamente. Muitas vezes a gente vê também empresas que são muito grandes, mas a gente sabe que tem uma facilidade de crédito, né? Pega crédito, tem muita facilidade de pegar crédito subsidiado, né? E tem N facilidades. Mas no caso de empreendedores que subiram assim por inteligência, por esforço, é muito bom da gente ver, né? O Silvio Santos também é um caso desse. E tem muitos, né? O dono também da Ricardo Eletro foi um desses. O que começou pequeno. Inclusive, eu falo sobre ele na aula sobre preço, tá? Eu falo sobre o Ricardo Eletro, que ele traz um conceito bem interessante. Então, lá na playlist, tem uma aula também sobre preço que eu falo do Ricardo Eletro. E tem também outro, Casas Bahia, também. Casas Bahia, o dono da Casas Bahia, filho de imigrante, começou pequeno e cresceu, né? E cresceu porque não desistiu, certamente cometeram muitos erros financeiros, né, ao longo da jornada deles. E todos os erros que a gente comete de perspectiva, de previsão, de preço, de relacionamento com o cliente impacta no nosso financeiro. Então, se a gente tem um financeiro muito, muito apertado, a gente não consegue arcar com essas oscilações que tem, né? Como eu já comentei com vocês, essa ideia da economia estável, que nós vamos chegar num paraíso, né? Tipo, já consegui um faturamento X e nunca mais vamos sair do lugar, né? Nunca mais vamos sair. É dali para cima. Isso não existe, infelizmente. Né? Que nós estamos lidando com seres humanos, né? Quando se fala assim, o mercado, o que é o mercado? Seres humanos. São os consumidores,
são os concorrentes, é todo o ecossistema formado por pessoas. E se a gente muda de ideia com relação ao nosso consumo, né, que dirá o cliente? Então, por isso que eu falo da importância, e eu vou bater aqui até no final, a importância das finanças pessoais organizadas e as finanças da empresa. Porque que tem as coisas muito apertadas, ela não consegue sobreviver. Então, eu comentei com vocês na aula passada do Antifrágil, né? Aquele livro Antifrágil do Nassim Taleb. Até quem tiver interesse em ouvir, eu acho que tem audiobook. Deve ter no YouTube, porque tem muito audiobook, né? Pessoas narrando o livro. Às vezes está lá fazendo outra coisa e vai ouvindo o livro. A pessoa ser antifrágil, ela conseguir passar pelas crises, ela tem que ter um suporte financeiro. Tá? Não tem como conseguir constância ao longo do tempo com esse cenário econômico instável, com a instabilidade das outras pessoas, né? Porque a economia é um ecossistema. Então, se a economia está indo bem, está todo mundo indo bem, todo mundo ganha. Mas se a economia começa a ir mal e os nossos clientes começam a ganhar menos, impacta as nossas finanças também. Então, muitas vezes, na vida do próprio Luciano Hang, né, desse senhor, com todo respeito, desculpa ter esquecido o nome, ou né, do qualquer um desses que cresceu, né, eles certamente passaram por situações de oscilação, mas que não desistiram, certo? Eu só queria mostrar mais uma coisa aqui para vocês, aí depois eu vou colocar aqui as nossas dicas financeiras. Vamos começar a falar e aí eu quero ouvir de vocês o que vocês acham. Mas antes de eu entrar nessas dicas financeiras, eu gostaria de mostrar aqui 3 coisas para a gente tomar cuidado, só para finalizar aquele tópico da aula passada, tá? Isso aqui, na verdade, é a cultura que tem aqui no Brasil, tá? Primeiro que a gente precisa tomar cuidado é a cultura do consumismo. E isso não somente na nossa vida privada, mas na nossa empresa também. Sabe aquele impulso de querer consumir no momento que não deve, comprar mais mercadoria? Você sabe que o valor que você tem para gastar é 10 mil, mas por impulso acaba comprando 13 mil, 15 mil. Meio que não tem o controle do consumo na empresa, ou ainda o desperdício, né? Às vezes desperdícios de funcionário, o funcionário consome demais, não tem o controle de quanto produto é gasto, na empresa. Então vai lá, por exemplo, compra produto de limpeza. E aí deixa lá, né? Deixa lá. E não faz o controle de quanto tempo demora para ser utilizado. Né? Será que não está havendo desperdício? Porque o desperdício não é só que faz mal para o nosso bolso, faz mal para a economia como um todo, faz mal para o meio ambiente, para tudo. Né? Então, se a gente desperdiça, por exemplo, produto de limpeza, desperdiça, utiliza muito, faz mal para o meio ambiente, faz mal para o nosso bolso. Então, controlar isso, ter esse controle do impulso de consumir, de gastar, não, vai ser reposto, às vezes até mesmo um funcionário, né, faz isso. Inclusive, eu vi um vídeo da... Vocês conhecem a Ana Hickman? Conhece? A Ana Hickman? Ela tinha um programa, né, na Record. Sabem quem é, né? Aquela loira que agora é ruiva, tem 1,20 m só de extensão de perna, né? Que é alta pra caramba. Mas enfim, eu vi um vídeo dela essa semana que eu quis ver como é que ela lidava com as economias domésticas, né? Então ela comprava os produtos de limpeza para casa dela, que ela tem uma casa enorme, aliás, tem várias casas, e aí ela compra, obviamente, muito produto de limpeza, galões, né?
incrivelmente, ela anota a data numa etiqueta e coloca na prateleira. Ela coloca na prateleira para ela ter controle de em quanto e quanto tempo ela precisa repor o produto que é utilizado na casa dela. Para ela ter a noção se não estava em desperdício, né? E para ela ter noção de quanto e quanto tempo ela precisa comprar. E ela tem dinheiro, tem muito dinheiro, não é mesmo? Ela não, se ela não quisesse, ela não precisaria fazer isso, né? De controlar o produto de limpeza. Mas ela faz por quê? Deve ser por isso que ela enriqueceu, né? Porque ela também não era rica. Mas enfim. Então, se é feito isso numa escala pequena, ali ela na casa dela, né? Se é importante fazer isso, aqui a Silmara dizendo que a organização, exatamente. Exatamente. Aí enfim, se ela faz isso na casa dela, que dirá nós do nosso negócio? Né? Eu só quis dar esse exemplo porque, né, às vezes é vergonhoso a maneira como alguns empreendedores tratam o próprio negócio, né? Sem controle, e depois, no final, querem que o negócio tenha lucro, mas é nas pequenas coisas, né, que a gente controla, é que tem um resultado. Aqui, primeiro que entra, primeiro que sai, exatamente. Esse controle é extremamente importante, né? E ela está cuidando na escala micro, que dirá nós no nosso negócio, né? Mas muitas pessoas demoram para pegar essa cultura no próprio ambiente de negócio, né? Então, consumir sem critério é desrespeitar a si mesmo. Concordam com isso? Lembra que a gente estava falando da hierarquia? Se a gente consome sem critério, a gente não está respeitando os nossos gostos, o que a gente precisa de fato, o que a gente quer. Da mesma forma, o nosso negócio. Se a gente consome sem critério, a gente não está respeitando o dinheiro da nossa empresa. E a maneira que a gente trata o dinheiro. É estranho falar isso, né? Que a maneira que a gente trata o dinheiro vai tratar a gente também. É como se o dinheiro tivesse vida. Mas é assim que funciona, né? Causa e resultado. Né? Nós temos um ato e depois tem a consequência. Então, sim, a maneira como a gente trata o dinheiro na nossa empresa é a maneira com que o dinheiro vai funcionar na nossa vida. E também tem outro ponto aqui do hedonismo, né? Que é buscar somente o prazer. Isso leva ao desastre financeiro. Pensar somente no prazer. O que seja no consumo na nossa própria vida por prazer. Não, eu quero só curtir, eu não quero pensar em controlar, eu só quero aproveitar, eu só quero a parte boa do negócio. Ou então, eu não quero me indispor com os meus funcionários. Tem isso, né? As funcionários estão meio desperdiçando as coisas, né? Mas eu não quero me indispor com eles. Os funcionários não estão batendo meta, mas os vendedores não estão batendo meta, mas eu não quero me indispor. Então, a busca só pelo prazer e ignorando a parte chata da vida, a parte ruim, a parte que existe um esforço, isso leva uma pessoa, pode levar a pessoa à ruína. Pode levar a pessoa à ruína. Né? E o crédito, como a gente falou na aula passada, que é usar crédito para fins impróprios, né? Que é assim, quando a gente usa o crédito para parcelar uma comprinha minúscula, né? Que a gente poderia muito bem ou deixar para o mês que vem, ou esperar um pouquinho, né? A gente, claro que há créditos e créditos, como eu falei, né? Crédito sem juros é uma coisa, a gente precisa pensar em não se descapitalizar. Isso a gente falou na aula passada. Mas quando a gente usa assim irrestritamente e não para um fim produtivo mesmo, a chance da gente cometer grandes erros é muito grande, como a gente já falou, né? Então pronto, já finalizei esse tópico, agora a gente vai para o outro mesmo, que deixa eu fechar aqui.
Bom, só um pouquinho. Aí, foi. Então, aqui nós entramos no tópico de gestão financeira empresarial. E eu vou mandar para vocês certinho a lista das aulas dessa semana, tá bom? E são até um aprofundamento do que a gente vai tratar aqui, tá? Então, aqui, nesse curso, como eu falei no início da aula, né, é aprender a lógica por trás de todos os negócios, de todo negócio, para podermos replicar quantas vezes quisermos. Então, se a gente aprender como é que as coisas funcionam, como é que o dinheiro funciona, a gente consegue replicar em outros negócios, inclusive. Então, se quiser mudar de nicho mais para frente, daqui a um ano, pode. Se souber a lógica por trás do negócio, pode. Vocês conhecem algum empresário que mudou de nicho algumas vezes? Vocês conhecem algum empresário que mudou ao longo do tempo? Acho que todo mundo conhece, né? Alguém que foi mudando ao longo do tempo, que foi ampliando ou que foi incorporando novos produtos, foi adentrando novos mercados, foi expandindo. Isso acontece, a mudança é inevitável. Se a gente souber a estrutura de como funcionam as coisas, a gente consegue replicar quantas vezes a gente quiser. Então, mesmo que o mercado mude, assim, no sentido de que os gostos dos consumidores mudaram, eu mudei de produto, eu mudei de cidade, eu mudei de método, agora estou trabalhando no digital, ou agora estou trabalhando no físico, trabalhava no digital antes. Não importa, se a gente aprende a lógica por trás do dinheiro, a gente consegue fazer isso em qualquer negócio, tá? Claro que, como eu disse, é importante também aprender o particular, né? A tríade das finanças de sucesso: saber ganhar, economizar e gastar. Então, essa daqui é o básico fundamental: ganhar, economizar e gastar, tá? E esse economizar aqui, eu gostaria de indicar para vocês um livro, tá? Para vocês até aprofundarem mais sobre essa parte de economizar. Infelizmente, não dá para tratar tudo aqui, né? Porque teria que fazer um curso basicamente de economia. Mas essa parte de economizar, do que a gente faz com o dinheiro, de como a gente faz para o dinheiro render mais, eu gostaria de indicar esse livro aqui para vocês. Ó, é o Tal Contrário, né? Mas é o Fake, do quem é o Kiyosaki. Acho que vocês já ouviram falar dele, porque ele foi quem escreveu esse aqui, ó. Pai Rico, Pai Pobre. Conhecem esse livro, Pai Rico, Pai Pobre? Esse aqui? Ele é fininho. Quem quiser ler ele antes de ler o outro, é muito legal. E é uma leitura bem leve, bem didática, é muito bom mesmo, tá? Do Kiyosaki. E ele escreveu, além desse daqui, que é um guia introdutório para finanças pessoais, ele escreveu esse daqui agora, ó, Fake, que é sobre dinheiro de mentira, professores de mentira e ativos de mentira. É para a gente aprender como é que a gente investe o nosso dinheiro em ativos de verdade, né? Como é que a gente faz para multiplicar e onde que a gente deixa nosso dinheiro. Até se alguém tiver interesse em se aprofundar, tem entrevistas dele também gravadas, né, no YouTube e que são legendadas, tá? Então, pode procurar. O nome dele é Kiyosaki. Deixa eu escrever aqui no chat para vocês. Robert Kiyosaki. É assim, ó. Ops, errei ali. Deixa eu corrigir. É com Y aqui, ó. Quem quiser pesquisar mais, tá? É muito legal os livros dele, as entrevistas dele. E aí, né, pode aprofundar mais essa parte de economizar, tá? Mas essa é a tríade: ganhar, gastar e economizar. Saber gastar, saber ganhar. E esse saber ganhar é independentemente se o seu negócio vai continuar exatamente do jeito que está, ou você vai mudar de segmento, mudar de atividade, mudar toda a estrutura do seu negócio. Saber ganhar, fazer dinheiro, como é que funciona, né? Como é que a gente faz para o cliente pagar o que a gente quer?
Como é que a gente faz para ele sentir vontade de comprar o que a gente tem? Essa é a habilidade de ganhar dinheiro, né? Já viram que tem pessoas que têm mais facilidade para ganhar dinheiro do que outras? Então a pessoa faz assim dinheiro. Se precisar, ela vende água, que seja, brigadeiro, bolo, qualquer coisa, mas ela faz dinheiro. Ela abre o negócio do zero. Vocês conhecem alguém assim? Ou já viram em algum podcast, alguma coisa? Algum lugar, uma pessoa assim, que sabe. Você fica até impressionada. Como assim você abriu esse negócio do nada? Né? Você fez isso do nada. Você simplesmente foi lá e fez acontecer. Essa habilidade de ganhar dinheiro, da ação. Né? Então, saber isso é muito importante. Na verdade, é daí que vem a confiança do empreendedor. Que a confiança do empreendedor vem dele saber que ele consegue vender pelo preço que ele quer e ele vai conseguir elaborar estratégias, ele vai conseguir acertar o produto e ele vai conseguir levantar o faturamento que ele quer. É isso que dá confiança. Claro que a parte da economia, ali, quando você tem uma poupança, também te dá confiança. Mas se a gente utiliza a poupança, né? Se a gente junta uma poupança, mas não tem tanta habilidade para fazer dinheiro, no momento que a poupança começa a baixar, que a gente está usando, a gente começa a ficar ansioso de novo. Então, essas duas habilidades, quando caminham juntas, né? Saber ganhar e economizar, realmente muda a nossa vida, inclusive emocional, porque o dinheiro está totalmente ligado com a nossa vida emocional, né? Se falta dinheiro, a gente fica mais ansioso, inclusive. E aqui, ó, comportamentos financeiros ineficientes. Vocês provavelmente já viram, né, esses dois tipos de pessoa, né? O pródigo, aquele que é muito mão aberta, certo? E o avarento, aquele que é muito mão fechada. Vocês conhecem alguém assim? O mão fechada a gente conversou, né, na aula passada, no Muquiranas. Alguém chegou a ver os Muquiranas? Vocês chegaram a ver alguma coisa dos Muquiranas que eu falei para vocês? As pessoas que são extremamente mão fechadas, né? Então tem esses dois tipos de pessoa com relação ao dinheiro, que são dois tipos de comportamento ineficiente. O que abre demais a mão, então não liga se perde dinheiro, não importa se é na empresa, se é na vida privada. O pródigo, ele gasta demais com amigos e parentes. Ah, então não pode gastar com amigos e parentes? Claro que pode. Né? Não pode pagar, né, bem, né, assim, abrir a mão para um funcionário? Claro que pode. Mas com equilíbrio, né, no momento certo. Dá, empresta o dinheiro irrestritamente. Já viram esse tipo de pessoa? Vocês já viram o tipo de pessoa que empresta o nome? Conhecem alguém que emprestaram um nome e se deram mal? Se deu mal? Eu conheço várias pessoas que emprestaram nome e se deram mal. Se tiver dinheiro, empresta dinheiro, né? Mas nunca emprestar o nome. Porque a gente nunca sabe, às vezes não é nem por maldade que a pessoa. Não é nem por maldade que a pessoa acaba ficando sem pagar. Né? Às vezes acontece alguma coisa com ela, realmente. E aí é o nosso nome que está em jogo. Né? Então, emprestar o nome é muito complicado. E tem pessoas que emprestam o nome porque sabem que vão estragar a vida financeira. Tem gente que gosta de estragar a vida financeira, a própria vida financeira. Tem gente que gosta de se sabotar. É incrível. A gente não sabe direito por que, que a pessoa faz isso, né? É uma. Freud, conhece o Freud? Aquele psicanalista? Foi quem inventou a psicanálise. Ele fala que existe o ímpeto de morte. Ele diz que no ser humano existe o ímpeto de morte. Aí, outros psicanalistas desenvolveram isso e chegaram na conclusão que a gente tem um impulso para se destruir. Isso na psicanálise, tá? Então, tem pessoas que têm mais, isso mais forte, e tem pessoas que têm isso mais
amenizado. Então, as pessoas que têm isso mais forte, que não se conscientiza que tem isso, principalmente na vida financeira, ela faz as coisas para realmente se destruir financeiramente. Então, pode ter certeza que a pessoa que empresta o nome para quem ela sabe que não vai pagar é uma pessoa que está tendo um comportamento autodestrutivo. Que daí depois ela vai ter que passar muito tempo pagando a dívida, vai ter que passar muito tempo lá correndo atrás, aí atrasou todos os sonhos. Ai, meu Deus do céu, olha só, minha vida não vai para frente, né? Então, esse tipo de comportamento aqui é o comportamento destrutivo financeiramente. E a gente pode ter mais ou pode ter menos, mas o importante é a gente conscientizar que a gente tem uma certa tendência a se destruir mesmo e controlar isso, né? Controlar o comportamento destrutivo. Então, aqui, ó, de novo, voluntarioso no consumo. Então, é assim, a pessoa que segue todas as vontades no consumo, né? Isso pode ser também alimentação, né? Então, tá com vontade e come, né? Ou, né, quer consumir, consome. Não espera, não tem disciplina para esperar controle emocional da própria vontade. Isso tudo, vocês concordam comigo que quando a pessoa, assim, ela deixa tudo passar, né? Quando ela deixa tudo passar, assim, sem se conscientizar, ela está destruindo a própria vida, porque ela não vai realizar os sonhos, vai viver sempre com dor de cabeça. Às vezes, muitas vezes é melhor a gente viver uma vida mais simples, mas que não tem dor de cabeça, não tem contas pesando sobre a gente consegue levar uma vida financeira estável, mais estável, do que uma vida financeira assim muito uma montanha russa, digamos assim, muito emocional, porque isso acaba afetando todo o restante da nossa vida. E se a vida financeira vai mal, tudo vai mal, né? Já viram dizer que uma das maiores causas de divórcio é a vida financeira. Então a gente precisa cuidar, principalmente para a nossa saúde mental, né? Então, sim, as pessoas têm comportamentos bem destrutivos com relação à finança, porque muitas vezes ela acha que não merece realizar o sonho, né? Porque às vezes ela acha que não merece uma empresa próspera, a ter muito dinheiro, a juntar dinheiro, a ficar, né, próspera, rica. Às vezes a pessoa que acha que não merece isso, então ela faz de tudo para destruir aquilo que ela poderia, né? Não é nem que ela conquistou, mas que ela poderia conquistar. Então, antes de conquistar, ela já destrói, não precisa nem chegar lá, né? Às vezes tem isso e abre muitas concessões financeiras, né? Então tem um plano, mas faz assim, não, mas isso daqui eu vou abrir uma concessão, vou gastar isso aqui. Mas, né, às vezes vai comprar lá com o fornecedor faz uma proposta, você abre uma concessão, né? Você tinha estipulado que ia gastar 10 mil, mas aí o fornecedor foi tão, assim, bom de papo, afinal é um bom vendedor, e aí você acabou pegando a mais, né, extrapolando o limite que você tinha para gastar. Então, isso aqui é abrir concessão. Como eu disse, todo mundo tem em alguma medida, né? Alguns mais, alguns menos. A gente precisa controlar. E também daí tem o avarento, por outro lado, né? Que é aquela pessoa que segura demais. Então, é aquela pessoa que não melhora a própria vida porque não quer gastar. Já viram isso? Que a pessoa poderia ter uma vida melhor, né? Ela poderia ter um pouco mais de conforto, ela poderia ajudar as pessoas que estão em volta e ela não faz porque ela não quer gastar. E aí é uma pessoa muito apegada ao dinheiro, né? Não é generoso. Então, enquanto o pródigo lá gasta demais, tipo, abre a mão mesmo e não importa, vou fazer festa aqui, vou dar presente para todo mundo e uhul, né? O avarento, ele não é generoso. Ele não quer, nem quando a pessoa merece, ele quer dar, né? Dinheiro. Eu tenho certeza que em alguns pontos vem um nome na cabeça aí, mas tudo bem. Acha que dinheiro é o que importa, é tudo que importa na vida. Então, por isso que precisa acumular muito dinheiro. Inclusive, você sabia que já teve país que teve essa mentalidade de acumular dinheiro, só dinheiro? Lá na época do descobrimento do Brasil, lá por 1500, Portugal tinha essa mentalidade de acumular ouro, sabe? Acumular ouro, só acumular ouro, acumular pedra. Tanto que vieram aqui para o Brasil para, né, tirar
ouro e tudo mais para se enriquecer. Só que daí, quando eles levaram o ouro para lá, o que aconteceu com o ouro? Se desvalorizou, porque tinha muito ouro em Portugal. Então, foi uma ideia assim, meio, né, um pouquinho estúpida. Mas é isso, né? Quando a gente tem esses comportamentos um comportamento doentio com relação ao dinheiro, né, um comportamento patológico, as consequências não serão boas. E não importa se é na escala individual ou se é numa escala nacional, como eu falei assim, em Portugal, né? Eu tinha essa ideia de que o dinheiro era. O importante era acumular muito ouro, muitos metais, muitas pedras preciosas. Aí aconteceu que lá em Portugal o ouro valia muito menos, né? Porque tinha muito ouro e acaba se desvalorizando. A mesma coisa com a nossa moeda. Quando tem muita moeda na economia, o que causa? Uma desvalorização do dinheiro, né? Em qualquer um, se tiver muita mercadoria do que você está vendendo, né? Tem aqui a Silmara que é artesã. Se tiver artesanato em todo lugar, em toda venda, em toda loja tem artesanato. O que vai acontecer com o preço do artesanato? Vai despencar, né? Então, na economia tem, toda vez que tem um comportamento negativo com relação ao dinheiro, vai ter uma consequência necessariamente negativa. Sabiam disso? É assim, não importa se a pessoa quer ou não, né? É a regra, parece que é a regra. Acho que Deus falou assim: olha, eu vou dar oportunidade aqui, eu vou assim, criar economia, e desde que vocês permaneçam fazendo bem, vocês vão lucrar, vocês vão ter dinheiro. Agora, na hora que começa a ter um comportamento doentio, na hora que começa a ter um comportamento errado, vai ter consequência errada também. É assim, parece que é a estrutura do mundo, né? Então acontece isso, tá? Ops, aqui. Prefere o barato que sai caro, né? Então, isso daí vem uma desvalorização, às vezes, da outra pessoa, às vezes não quer pagar pelo serviço do outro, né? E eu sempre digo que se a pessoa tem esse comportamento doentio, que não quer pagar pelo trabalho do outro, porque, é muito caro, não, porque eu faço melhor, né? Ela, consequentemente, não vai ter clientes que queiram pagar pelo trabalho dela, pelo produto dela, né? A gente precisa de uma. O dinheiro, ele precisa fluir, né? Então, se a gente é generoso na medida certa com as outras pessoas, se a gente valoriza o trabalho das outras pessoas vão valorizar o nosso trabalho também. É que nem eu digo lá na aula de preços, que também está gravada, que na aula de preços que também está gravada, que eu digo assim: como é que a gente faz para que o cliente valorize a gente, nosso produto? A gente valorizando ele primeiro. Então, quando a gente valoriza, a gente recebe. Então, esse comportamento aqui de querer o barato que sai cara, não querer pagar pelo que as coisas valem, né? E até mesmo o preço que as coisas valem, né? Às vezes o custo que as coisas vão ter, né? E não importa se é financeiro ou se é o custo ali, por exemplo, de um relacionamento, né? Nossa, meu Deus do céu, tô muito coach hoje. Do relacionamento. Então, a pessoa não quer pagar o custo, né? Então, ela prefere, às vezes, um relacionamento pior, mas que ela não tem um custo, do que um relacionamento melhor que vai custar um pouco do esforço dela, né? Mas, enfim. E faz gambiarras para não gastar, certo? E aí, o que acontece? Só para eu finalizar aqui, aí eu abro para vocês falarem que eu desinvestei em falar, mas é que o nosso tempo é bem curto, né? Então, como esses comportamentos se manifestam na empresa? Então, o pródigo, ele vai dar desconto desnecessário. Então, não é preciso desconto, a gente precisa saber a hora que vai dar desconto, porque o desconto, cada desconto que a gente dá, afeta o nosso faturamento. E, às vezes, o que a gente precisa é afirmar a relação com o cliente. É fazer ele perceber valor no nosso produto e não desconto. Porque se o cliente está achando caro, né? Tá comparando o preço com a qualidade do serviço, com a qualidade do produto e tá achando caro, às vezes o que falta é ele perceber melhor o produto do que ele receber um desconto, né? E aí ele percebendo melhor o produto, eu falo assim:
Poxa vida, nossa, verdade, esse produto vale o dobro, na verdade, e eu estou pagando uma pichincha, né? Então, tem essa questão. Então, mas quando a pessoa é muito mão aberta, ela acaba ali, faz um desconto. Não, tudo bem, para você eu faço, né? E aí acaba, né, baixando o faturamento. Facilidade demais para amigos e parentes, sabe? Amigo e parente não paga. Tem até na outra turma, um aluno lembrou do Jacan. Conhecem o Jacan? Lá do MasterChef? Ele tinha um restaurante muito badalado, tinha muito faturamento. Tava ótimo, antes dele falir, né? Antes dele falir. E aí ele começou a abrir o restaurante para os amigos, para os parentes comerem. E aí, obviamente, o restaurante era de luxo, né? Então, tinha caviar, então todo mundo comia caviar, comia lagosta, comia isso, comia aquilo. E levou ele à falência. E isso que era um restaurante que tinha faturamento, né? Mas mesmo assim, né? Aquela coisa, mas eu gosto tanto do fulano, sabe assim, mas se ele gosta também de você, se ele gosta de você, ele vai contribuir com o teu negócio, né? Ele vai contribuir com o teu negócio, ele vai querer te pagar, não é mesmo? Remuneração desproporcional, às vezes o funcionário ele não está cumprindo os requisitos, não está cumprindo a meta, não está não está comprometido e aí acaba pagando a mais, né? Mesmo assim. Então, às vezes para desperdiçar dinheiro. Inclusive o Wendel, que eu mostrei para vocês, o Wendel Carvalho, ele teve uma época que foi para a falência também, porque ele distribuía o dinheiro. Então ele dava bônus assim para os funcionários, mas ele fazia isso para se sabotar, né? Para se sabotar financeiramente. Retiradas voluntariosas, então toda vez que tem vontade de gastar mais, e fazer alguma coisa, tira o dinheiro da empresa, né? Então na hora que dá vontade, vai lá e tira. E abre muitas concessões financeiras, né? Como eu falei. Aí o avarento não investe na empresa para não gastar. Então o avarento, que pessoa que segura demais, né, investir na empresa, não quero gastar. E não sabe que o investimento é um dinheiro que a gente coloca para retornar muito mais no futuro, né? E aqui o contrário, a pessoa que é avarenta, ela não remunera bem. Aí ela não paga quanto o funcionário merece, né? Ela não remunera as pessoas quanto elas merecem. E aí acaba sugando os funcionários, né? Porque ser bem remunerado e respeitado é muito bom, né? Isso motiva. Acha que dinheiro é tudo que importa na empresa, isso aqui é importante, ó. Então, o avarento, como ele só pensa em dinheiro, ele acha que o dinheiro é tudo que importa na empresa. E dinheiro não é tudo que importa. Tudo vai impactar no dinheiro, mas o dinheiro não é tudo que importa. Então, por exemplo, criatividade é a primeira coisa. Tá? Se a gente. De criatividade, trabalho, esforço, inteligência, relacionamento com clientes, são coisas que impactam positivamente o nosso financeiro. Né? Agora, tem gente que acha que dinheiro é tudo que importa. Se colocar mais dinheiro na empresa, automaticamente a empresa vai dar um salto. E não é bem assim. Muitas vezes a gente vai colocar dinheiro numa empresa, mas como ela não está funcionando de maneira eficiente, ela vai sair, ela não vai ter resultado. Então, mesmo que a gente coloque, agora eu ganhei 100 mil, vou botar 100 mil na minha empresa. Se não tiver tudo funcionando certinho, e se o gestor, o empreendedor, não tiver a inteligência financeira, não adianta colocar dinheiro na empresa, porque o dinheiro que entrar vai perder. E tem gente que acha que o problema da empresa é o dinheiro. Então, no momento que tiver dinheiro, vai ser tudo resolvido. Não é bem assim. Tá? Até porque, se não era só pegar lá o empréstimo, colocar na empresa que estava tudo resolvido. Né? E aí ir pagando o empréstimo. Mas, enfim. Aqui a gente vai falar mais para frente do que é importante, do papel do dinheiro na empresa, né? Escolhe o barato que sai caro e faz gambiarras para não gastar e que depois acaba gastando mais no final. Ou então, aquela pessoa que não planeja porque não tem tempo ou porque não quer, não quero parar aqui, né? Para não planejar. E aí depois ter que fazer tudo de novo e ainda com prejuízo. Aí vai ter que arrumar tempo, vai ter que arrumar dinheiro para consertar o prejuízo, né?
Então a gente vai continuar amanhã. É muito conteúdo, gente. Alguma dúvida, algum comentário antes da gente, né, finalizar? A gente continua amanhã, então, tá? E aí amanhã a gente entra especificamente mais na parte técnica e na parte de lucro. E eu vou mandar as aulas lá para vocês, lá no grupo gravadas, tá? Alguma dúvida, pessoal? Até aqui? Aqui a Silmara deu joinha. Não sei se aparece na gravação quando alguém dá um like. Será que aparece? Nunca percebi, professora. Mas da minha Eu- parte está muito bem explanado. Não fiquei com dúvida, não. Mais alguém? Algum comentário? Alguma dúvida? Aí a gente continua amanhã, tá bom? Neste mesmo horário, no horário que foi hoje, 6:30, tá? E eu vou mandar para vocês porque tem três, três aulas gravadas que eu vou mandar para vocês. Uma sobre conceitos de gestão financeira para a gente reforçar, né? Conceitos que se utiliza na gestão financeira. Uma de gestão econômica, que é sobre como ver se a gente está tendo lucro na nossa empresa. E outra, como aumentar os nossos lucros, tá? E eu vou mandar para vocês que são aulas complementares aqui, esse conteúdo que a gente está tendo aqui ao vivo, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? E lembrando, quem quiser ver esse livro aqui é muito bom, tá? Quem quiser saber como preservar o valor do dinheiro que junta, esse livro aqui do Kiyosaki, Fake. É muito legal mesmo, tá bom? Então, até amanhã, tá, pessoal? Boa noite para vocês. E hoje a aula foi corridinha, mas amanhã nós voltamos, tá bom? Boa noite. Boa noite, até amanhã. Até amanhã, pessoal.